Hã? Oi? Padre Paulo Gil, planejamento pastoral da catequese. O que mais? O preparo. Ele se preparou para aquele momento. Parou para ouvir. Teve que ficar mais distante, ou pensar num lugar estratégico, não é? Adequado. Saiu de casa, tomou a decisão, não é? De sair de casa. O que mais? Isso fez todos os passos de um planejamento. Isso. Depois nós vamos ver quais são esses passos. O que mais? Levou a semente, para lançar a semente. Muito bem. Ele contou uma parábola, mas ele estava lançando semente. Né? Mais alguma coisa? Reuniu as pessoas. Tá. Credibilidade. E autoridade para dizer o que ele estava querendo dizer, não é? Muito bem. O texto fala que Jesus estava à beira-mar e que ali diante dele tinha o quê? O mar, né? Mas do mar tinha um barco, um lugar, uma estratégia um lugar estratégico que ele escolheu para isso, para poder se comunicar. Mas o que é que ele estava vendo diante dele? Uma grande multidão. Como eu estou vendo uma grande multidão. Esta grande multidão representa o que nesse momento, no contexto dessa palavra, desse evangelho? Pessoas que trazem as suas necessidades, que a gente pode até dizer que trazem em si a sua própria realidade, o seu modo de ser, o seu jeito de ser, de viver, de conviver. Então cada um traz a sua pessoa e sua história, sua bagagem, né? Assim como ele olhava para aquela grande multidão e via as pessoas que traziam para ele os seus apelos, os seus anseios, as suas necessidades, e queriam respostas. E ele lança a semente, como nossa amiga lembrou. Ele tinha a semente para lançar. Ele estava vendo diferentes terrenos. Por isso que a parábola fala de diferentes terrenos. Mas não lançou uma semente adequada para cada terreno. Mas ele lançou a mesma semente. A mesma semente. Considerando a realidade de cada pessoa. Trazendo isso para a nossa catequese. A palavra é a semente, a palavra é a mesma. Os terrenos são diferentes. Nós somos diferentes. E essa palavra vai cumprir o seu efeito à medida em que nós vamos crescendo e também vamos amadurecendo na fé e vamos nos abrindo para essa palavra. Para que ela não volte, como a Cida lembrou, a palavra do profeta, para que ela não volte para Deus vazia. E quem age em nós para que essa semente cresça, germine, faça brotar o fruto? Santo Agostinho fala do Espírito Santo como mestre interior. É isso. Então, o planejamento exige parar para pensar a ação. E o que Jesus fez? Pensou a ação. Refletiu sobre aquele momento. Teve tempo para decidir, para tomar uma decisão, para buscar uma estratégia, para que a sua mensagem chegasse de uma forma mais direta, objetiva, às pessoas. Por isso o barco. Então diz ali que o texto é claro, diz assim, olha, por isso ele entrou num barco. Por isso ele entrou num barco. Por quê? Porque tinha uma grande multidão lá, e se ele começasse a falar no meio de todo mundo, alguns escutariam, outros não. Então ele se afasta um pouquinho, pode ser por isso. Mas o texto diz, por isso. Então justifica ele estar nesse barco. E sentou-se. Então ali nós temos um pouco aquela postura de quem senta para ouvir e para reunir ao seu redor os seus ouvintes, os seus seguidores, seus discípulos e assim por diante. Muito bem. Esse texto é muito interessante por isso. Na verdade, o que Jesus está querendo também fazer é estabelecer uma intimidade, um vínculo com essas pessoas desconhecidas. Ele está se aproximando delas, para que elas ganhem com isso, né? Para que elas possam fazer desta experiência um momento de encontro com Ele, e aí ganha o amigo Jesus. Agora nós vamos para a palavra do Papa Francisco.
E aí preparem-se. Eita, agora vai. Para quem já decorou esse parágrafo 49, já sabe o que eu estou querendo dizer. Para quem não, tem que ler todo dia, como eu fiz vários dias. Só não decorei ainda porque eu não sou bom para decorar texto, mas o texto diz assim, preste atenção. E quem estiver dormindo, acorde imediatamente. Então, no parágrafo 49, o seu bispo falou para você ficar à vontade, né? Mas não é para dormir, não. Tá? Então, vamos lá. Então, parágrafo 49 do Evangelho Gaudium. Se alguma coisa nos deve santamente inquietar e preocupar a nossa consciência, é que haja tantos irmãos nossos... Não está batendo, peraí. 49? não é parte, é parágrafo. Parágrafo. Saiamos. Saiamos. Ah, sim, mas aqui é um pouquinho mais para frente, né? Ah. Então, na página... Oh, meu Deus, eu Faça-se comecei com tanto... faça-se Então, lá claro. para outra página, na metade do parágrafo. Ó, mas é 49. Não, não é o comecinho do parágrafo. Então Perdoa, a maresia corrói. Corrói. Ela está ainda em ação de graças pela questão do novo bispo. Então vamos lá, de novo. Se alguma coisa nos deve santamente inquietar e preocupar a nossa consciência, é que haja tantos irmãos nossos que vivem sem a força, a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo. Até aí já pegou bem, né? Mas ainda está leve. Então, é que haja tantos irmãos nossos que vivem sem a força, a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo. Ponto. Nós já temos um objetivo com a finalidade da nossa catequese. O Papa relembra, nos ajuda a entender qual é a finalidade da nossa catequese. Qual é o objetivo, qual é a meta? É fazer com que as pessoas se tornem Cristãs. amigos de Jesus. E tenham Jesus como seu amigo mais fiel. E aí ele continua dizendo assim, sem uma comunidade de fé que os acolha, sem o lugar do encontro. E às vezes, depois eu comento. Sem um horizonte de sentido e de vida. Sem caminho. Mais do que o temor de falhar, espero que nos mova o medo de nos encerrarmos nas estruturas que nos dão uma falsa proteção. Nas normas que nos transformam em juízes implacáveis. Nos hábitos em que nos sentimos tranquilos, enquanto lá fora há uma multidão faminta e Jesus repete-nos sem cessar, dai-lhes vós mesmos de comer. Gente, por aqui já dá para entender o que significa viver a alegria do Evangelho. Porque ele está dizendo que nós temos diante dos nossos olhos uma realidade, uma vida, uma história que a gente não está conseguindo ler, não está conseguindo entender, não está conseguindo acolher. E eu acho que é muito forte isso, né? Mais do que o temor de falhar, então a gente não pode ter medo de errar. A gente tem que sentir medo de não fazer, de desistir, de se omitir, de desistir, de parar, não é? Nunca ter medo de ter medo. Isso. Mais do que o temor de falhar, espero que nos mova o medo de nos encerrarmos em estruturas que nos dão a falsa proteção. Quando eu fui para a nova paróquia agora, é toda suntuosa, bonitona, no alto, né? Do Tucuruvi. No dia da minha posse, chega uma sobrinha minha e falou: mãe, o tio vai morar num castelo. Então, para ela, aquilo era um castelo. Mas, na verdade, não é tudo tão belo como um castelo, não é? Tem gente. Tem gente. Tem gente. Ainda bem que tem gente, né? Tem fofoca. Não, isso é acidente, padre. Isso é acidente. Bom, também,
que nos dão uma falsa proteção. Depois, nas normas que nos transformam em juízes implacáveis. O que faz um juiz implacável? Sim, sim, não, não. Pode, pode, não pode, não pode. E às vezes a gente transfere até o poder para o secretário paroquial, né? Ela já diz o sim, ela já diz o não, o padre nem fica sabendo. Então, essa palavra do Papa nos convida a pensar no que a igreja hoje está dizendo já há alguns anos, da necessidade de uma renovação das estruturas, de uma conversão pastoral, de um novo agir, de uma nova evangelização, de um novo jeito de ser, de fazer acontecer a nossa igreja. Então, isso está muito ligado a pensar num caminho que se deve percorrer, num itinerário, e para isso é preciso planejar. Pensar a ação. Então vamos lá. Alguém depois me dá lá um sinal do intervalo, tá bom? Quando nós pensamos na prática pedagógica ou catequética, e assim, de um modo muito especial, na pessoa do catequista, nós devemos ter bem claro que esta prática exige de nós, e quando eu falo de nós, é de todos nós, o grupo de catequese, o padre, os catequistas, as famílias, a comunidade. Exige de nós o quê? Primeiro, inserção na comunidade. Conhecer a comunidade. Pertencer à comunidade. Mais do que conhecer. É pertencer. Sentir-se um com a comunidade. Sentir-se como sendo dela, não é? Espiritualidade. E uma espiritualidade centrada, não é? Um dia acredito nisso, um dia acredito naquilo, um dia está isso, outro dia aquilo, um dia, cada dia é uma coisa. Então, qual é a espiritualidade do catequista? Qual deve ser a nossa espiritualidade? Quem deve ser o centro? Quem deve mover a nossa vida mística? Depois, o terceiro exigência é a capacitação para a comunicação da palavra. Nós temos a semente, e tem muita gente que já tem o barco, e alguns até belos barcos, né? Belas igrejas, como a minha, muito bonita, né? Mas, a capacitação para lançar a semente? A preparação para lançar a semente? Né? Para fazer catequese. Então, essas três exigências são importantes e dia a dia o catequista deve parar e pensar: será que eu estou correspondendo a estas exigências que a própria catequese me faz? Me sentir comunidade, ser, pertencer à comunidade, a minha espiritualidade, como está? Está centrada em quem? Em quê? Não é? Porque eu já vi muitos catequistas que desistem por motivos banais, não é? Depois a capacitação, a preparação, que é o que nós estamos fazendo juntos aqui nessa série. Bom, como nós falamos em caminho ou em itinerário, já desde o documento Catequese Renovada, lá no parágrafo 129, depois no 281 vai repetir, esse conceito de catequese que foi implantado, vamos dizer assim, no movimento catequético no Brasil. A ideia de que catequese é um processo permanente de educação da fé. Então, partindo desse pressuposto, que catequese é um processo de educação, vamos ler juntos? Um processo de educação da fé, onde se estrutura a conversão a Jesus Cristo, sempre mais se impõe uma educação permanente da fé, que acompanhe o homem por toda a vida e se integre em seu crescimento global. Bom, se a catequese é um processo permanente de educação da fé, ela precisa ter pessoas capacitadas para essa educação da fé. E nós, catequistas, somos educadores da fé. E a gente não pode só passar aquilo que um dia a gente ouviu, ou aquilo que a gente gosta de falar, ou de transmitir, mas a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre se aperfeiçoando, sempre se capacitando, porque nós falamos em nome da igreja. E precisamos falar hoje o que a igreja fala hoje. Né? Também partindo do pressuposto que catequese é um processo permanente de educação da fé, a gente tem que entender esse processo como um processo dinâmico e abrangente de educação da fé. Eu evangelizo a todo homem e o homem por inteiro. Toda pessoa e a pessoa de forma global, inteira.
Por isso é necessário que se estabeleça um caminho, um itinerário, para que eu me veja em Cristo, para que eu pertença a Ele, para que Ele seja de fato o meu amigo fiel. Tem uma imagem do Regional Sul 2, acho que dá para entender ali, né? O rosto de Cristo e vários rostos, né? Então um pouco é assim a nossa igreja, né? Nós devemos ver o nosso rosto refletido no rosto de Cristo, e o rosto de Cristo refletido no nosso e no rosto dos nossos irmãos. É assim que a gente deveria, ou melhor, a gente deveria se esforçar para ver a nossa igreja assim. E ninguém com cara amarrada, triste, de costa, com o olho fechando o olho, né? Mas está todo mundo olhando em direção a Ele, com os olhos fixos nele, como diz os documentos da igreja hoje, que nos inspira para a nossa ação, né? Bom, se catequese é um processo, agora vem um pouco, vamos pensar um pouquinho no nosso jeito de conduzir a catequese lá na nossa diocese, né? Como um agente ou como um membro da equipe diocesana ou paroquial. Esse processo, que é uma realização contínua e prolongada de algumas atividades, então o processo, sempre a palavra nos faz pensar em tempo, não é? O processo exige tempo, reflexão, pessoas que estão envolvidas, situações. Para isso é preciso que todo catequista se prepare bem para despertar sempre mais a sua habilidade no que faz. Habilidade não significa ser mais alegre ou menos alegre, ser mais simpático ou menos simpático. Isso importa, isso é importante. Mas habilidade naquilo que faz é saber o que tem que ser feito e como fazer. Né? O que é preciso fazer, o que eu tenho que fazer e como eu tenho que fazer. Então essa habilidade para aquilo. E a determinação. Puxa, não deu certo. O Papa está dizendo, não precisa ter medo de falhar. Não deu certo, vamos mudar, vamos fazer diferente, vamos buscar outro caminho, outra alternativa. Depois, o espírito de unidade. Como aquele pensamento que ontem a irmã Cida passou num dos slides, né? A pessoa não é uma ilha, nós não somos uma ilha. Nós não caminhamos sozinhos, não estamos sozinhos. Né? Depois, o trabalho em sintonia. Gente, isso aqui é um grande desafio na nossa igreja hoje, por conta do número enorme de pastorais que nós temos. As pastorais estão a serviço para que se mantenha uma unidade, uma sintonia na ação pastoral. Por isso que a gente fala em pastoral de conjunto. Mas na verdade, na prática, a gente vê o quê? Cada uma correndo para um lado. Cada uma monta a sua salinha. Cada uma tem o seu armário. Não é isso? Ou um único armário, cada uma tem a sua gaveta com a sua chave, não é? E ai de quem mexer na gavetinha do outro. Então, nós temos grupos com um trabalho específico e importante, mas completamente isolado, separado, cada um vai para um lado, não em sintonia nem em harmonia com a comunidade, com a vida da comunidade. Quando falávamos ontem de animação bíblica da pastoral, o desejo é esse, é que toda pastoral veja que ela faz parte de uma ação evangelizadora sustentada pela animação bíblica e também catequética. Na grande maioria das nossas pastorais tem muitos grupos que se reúnem e jamais abrem uma Bíblia. A reunião já começa com aquilo que vai fazer, o que vai acontecer, como é que vai ser, e termina sempre programando, marcando a outra reunião para acabar revendo essa reunião, né? E a palavra não está para iluminar a ação. Não é luz para aquela ação, para aquele grupo, não é? E a ação não é catequética. Nós temos a graça de poder ler o Evangelho de uma forma muito especial, porque a gente consegue perceber que toda a ação de Jesus é uma ação catequética. Ele fez de todo o encontro com as pessoas um encontro catequético. Todos. Isso, infelizmente, as pessoas, não digo todas, mas muitas das outras pastorais não conseguem ver Jesus assim, né? E fazer pastoral significa revelar o pastor. Eu estou a serviço da igreja fazendo uma pastoral para revelar o bom pastor. E não para me revelar. Né? E não para que eu apareça, para que o meu trabalho apareça, mas para que ele apareça. Para que as pessoas se tornem amigos ou discípulos de Jesus e não meus, né?
Criatividade. Bom, isso aqui a gente já está falando há muito tempo, né? Que a catequese precisa ser bastante criativa. Outra coisa, o conhecimento. Meu Deus, graças a Deus vocês estão aqui. Mas quantos poderiam estar? E quantos consideram essa escola uma coisa menor? Ou não importante? Ou já estudaram tudo, já sabem tudo, já se prepararam bastante, sabe? Mais que o Papa, né? Então, esse conhecimento, é claro que não se encerra nesse módulo, nessa atividade ou nesse espaço. Mas a gente tem que estar todo o tempo pensando em conhecer mais, em saber mais, em aprender mais. Eu sempre gosto de repetir aquela frase do Frei Bernardo Câncer, que dizia o quê? Que nós aprendemos do ventre materno ao ventre da terra. Do ventre materno ao ventre da terra. Isso ele repetia muitas vezes, né? É bom ter conhecimento, saber o que você tem, o que você tem de falar, mas é preciso também ter sensibilidade. Aquele vídeo de ontem, não dá uma agonia aquela criança chamando a mãe, e a gente fala, mas cadê essa mãe, gente? Será que ela está preocupada em filmar e o menino chamando? Mas ela foi insensível? Não, ao contrário. A sensibilidade dela de soltar o filho, de encaminhar o filho, de conduzir o filho, de caminhar com ele, para ele descobrir. Ele foi tateando, ele foi descobrindo o caminho. Aliás, acho que ele já sabia bem aquele caminho. Até para desviar do morrinho, do matinho, para chegar nas pedras, não é? Ainda fez um favor. Fez um favor para ela. Quer dizer, o favor foi até uma estratégia. Foi muito bonito isso, né? Que a avó deu qualquer vasilha, né? A primeira panela, deu uma caneca e foi como panela, né? Mas vejam a sensibilidade deles, tanto da avó, e a avó fez uma catequese, vocês viram, perceberam? Desce com cuidado. Jesus está com você, diga amém. Jesus está com você, diga amém. Enquanto o menino não disse amém, ela não parou de falar para mim não dizer amém, né? E eu descendo de costas, a gente agoniado, né? Sensibilidade para o trabalho, na relação com as pessoas. Gente, o que Jesus viu quando ele estava ali à beira-mar? Pessoas. E nós estamos nos esquecendo no nosso trabalho, com a tanta agitação de ver as pessoas. Às vezes nós vemos o trabalho, ou a ação, ou a atividade, ou o evento, e nos esquecemos de ver as pessoas. Então o catequista tem que estar o olho sempre muito atento à pessoa que está ao seu lado. Nós não temos um grupo de 10, grupo de 15, grupo de 20, como em alguns anos a gente escutava isso. Espero que a gente não tenha mais isso lá, né? Ah, e o seu grupo é de quanto? É de 12. Ah, o meu é só de 8. Ah, e o padre só me deu 5. E a fulana tem 14, viu? Pronto. Não é assim que a gente tem que ver a nossa catequese. Nós estamos diante de pessoas que querem crescer, como pessoas e como cristãos. E temos que lançar esse olhar atento a essas pessoas que estão sedentas e que não são, como é que a gente diria, elas não vêm vazias. Elas já têm algum conhecimento, alguma coisa já foi revelada, alguma coisa já foi trabalhada na vida dessas crianças. Talvez elas não saibam rezar como nós temos uma fórmula de rezar, uma forma e uma fórmula. Mas elas sabem alguma coisa de Deus, a gente só tem que ajeitar as coisas, né? É que nem aquela história do homem que, um senhorzinho na missa, muito simples, que foi fazer o sinal da cruz e fez tudo errado. O padre depois foi falar com ele: escuta, já é adulto, você não sabe fazer ainda nem o sinal da cruz. Ele falou: desculpe, seu padre, eu aprendi os nomes, mas distribuir ainda não. Espalhar ainda não. Aprendi os nomes, mas espalhar ainda não. Por último, a flexibilidade. A flexibilidade é esse exercício que a gente tem que fazer constantemente, né? Puxa vida, está dando certo, ótimo. Não está, vamos rever, vamos mexer, vamos, né? Lá no curso que eu faço, lá na terapia familiar, a gente aprende que flexibilidade demais ou nenhuma leva à enfermidade, leva à doença. Então, se você muda demais, sem objetivo, sem porquê, ou se você é rígida e não muda nada, cuidado.
Então, no nosso planejamento, a gente tem que estar sempre pensando nisso, né? A mudança necessária de acordo com o apelo, com a necessidade. Não mudar por mudar. Ou nunca mudar. Também é perigoso. Né? Tá claro isso? Sim. Já estão com sono? Se os vizinhos dormiu, deixa, tá, gente? Deixa relaxar, para descansar. É tempo de considerar. Vamos lá. Quem é de São José dos Campos? Leia o primeiro. É tempo de considerar o quê? O tempo necessário para a sua realização. Tá. Segundo, Santos. Clareza dos objetivos a serem atingidos. Terceiro, Bragança. Condições favoráveis para o bom desenvolvimento do conteúdo e do crescimento de nossos catequizandos como pessoas e cristãos. Vamos recuperar agora isso. É preciso sempre considerar a importância, o valor do tempo necessário para a sua realização. Nós não podemos estipular o tempo por conta de um calendário. E às vezes é assim, gente. Vamos fazer uma semana antes porque na outra é dia de Nossa Senhora das Graças. No fim, Nossa Senhora das Graças está atrapalhando o projeto. Não é? A festa da padroeira está atropelando, está atrapalhando. Então, a gente não pode pensar no processo, no itinerário, por conta de um calendário. Porque aí nós estamos organizando ou pensando eventos. E nós estamos falando agora em projeto, em ação catequética, em projeto catequético. Então, é importante considerar o tempo necessário para a sua realização. Para que você, catequista, tenha condições de avaliar. Puxa vida, eu consegui fazer com que que Jesus tenha mais amigos. Que já são amigos de Jesus. Para não chegar como eu ouvi uma vez, na primeira Eucaristia, o padre diz assim, corpo de Cristo, o menino, o padre, corpo de Cristo. Ele ficou lá, o padre deu, né? Porque o moleque já estava lá, né? Paulo, Oi? a diocese no Alasca, No Alasca. No Alasca. você ensinou na faculdade que a gente sempre fala que é lá no Alasca, a diocese. É, isso. É. O bispo foi crismar e não sei por que costume, o padre deixou a renovação das promessas do batismo para dentro da crisma. Geralmente a gente faz antes, para não ser tão longa a crisma. Quando ele perguntou, vocês renunciam, a molecada muda. Então, suspensa, continua a missa, não tem crisma. Eu já ouvi mesmo, isso aí. Viu? Então, essa história do... Deu uma conta, né? Essa história do Alasca, né? Só que é um Alasca mais perto, né? O Alasca... Um Alasca tropical, né? Tá. É preciso ter clareza, é preciso considerar também a clareza dos objetivos a serem atingidos. Quando Jesus foi para dentro daquele barco, ele tinha clareza do que ele queria. Sim. Qual era o objetivo? Fazer com que eles entendessem a mensagem que eu vou passar. Que não importa como eles estão chegando diante de Deus. O importante é como eles vão sair. Sim. Eles estão chegando assim. É essa multidão que eu vejo. Eu vou lançar a semente. Agora, como que eles vão voltar para suas casas? Depende do terreno que eles são. Depende do terreno de cada um. Depende da abertura. Depende do tempo, né? Para crescer, para amadurecer. É preciso considerar as condições favoráveis para as condições favoráveis para um bom desenvolvimento do conteúdo e do crescimento de nossos catequizantes. Num outro grupo, quando eu passei esse slide, alguém logo disse, padre, veja se tem condições. Lá na minha comunidade a gente não tem nem espaço. Um dia a gente está no coro da igreja, outro dia está numa salinha, outro dia está no fundo da igreja. Aí eu falei, vamos ler de novo. É preciso ter clareza no tempo, nos objetivos e nas condições favoráveis. Condições favoráveis não é só a sala. Às vezes o catequista não está em condição favorável para fazer o encontro. Sim. Às vezes o padre não está em condição favorável de fazer aquela formação naquele dia. O cara daquele bispo lá. Pois é. Não. E pode mudar. E você tem que ter